Eu já era avó quando tive coragem de dizer em voz alta o que fizeram comigo, mas a história começa muito antes disso, numa manhã seca de 1965, quando eu ainda era só uma menina magra, de trança comprida e pé no chão batido. Lembro do cheiro de café queimado na cozinha e do silêncio pesado dentro de casa, aquele silêncio que antecede desgraça. Meu pai não me olhava nos olhos havia dias, e quando me chamou para sentar à mesa, senti um aperto no estômago que não era fome. Foi ali, sem rodeio e sem carinho, que ele disse que eu já tinha dono. Não usou a palavra casamento. Falou acordo. Falou promessa. Falou que era pro meu bem. Naquele instante, o mundo ficou pequeno demais para mim. Eu tinha 13 anos e mal entendia meu próprio corpo, mas já sabia reconhecer o medo. O homem que ele citou era fazendeiro conhecido na região, velho o suficiente para ser meu avô, com dinheiro, terra e voz grossa. Meu pai falava animado, como quem fecha negócio bom, enquanto eu sentia o suor escorrer pelas costas e a garganta travar. Minha mãe ficou calada, com os olhos baixos, mexendo a colher na panela vazia, como se aquele barulho pudesse abafar meu destino sendo decidido ali, em cima da mesa. Naquela noite, deitada no colchão fino, olhando o telhado escuro, eu entendi que se ficasse, minha vida acabava antes de começar. Não ia ter estudo, escolha, nem infância. Ia ter obediência e silêncio. Foi ali, com o coração batendo mais alto que qualquer reza, que tomei a decisão que mudou tudo. Eu não ia ser entregue. Mesmo sem saber para onde ir, mesmo com medo do mundo, eu preferia enfrentar a estrada do que aceitar um futuro que nunca escolhi. A noite, para muita gente, é hora de descanso, de silêncio. Para mim, naquela noite de 1965, ela foi o começo de tudo, o começo da minha voz. Histórias como a minha, que nascem no escuro, fugindo de um destino que não escolheram, merecem ser ouvidas na luz do dia. Se você acredita no poder de uma voz que se recusa a calar e quer ouvir mais relatos que moldaram vidas, considere se inscrever neste canal. É um jeito de dizer que nenhuma história deve se perder no tempo. Agora, me deixe voltar para aquela estrada de terra, onde uma menina de 13 anos estava prestes a nascer de novo. O chão gelado queimava a sola dos meus pés descalços. Cada pedra pontuda, cada graveto seco, era um lembrete agudo e doloroso de que eu estava viva e por enquanto livre. A lua era só um fiapo de luz prateada, escondida atrás de nuvens pesadas que prometiam a chuva que meu pai tanto pediu aos céus, mas que agora, para mim, era uma ameaça. O som da minha própria respiração, ofegante e irregular, soava mais alto que o coachar dos sapos na lagoa distante. Eu corria. Corria não. Eu me arrastava o mais rápido que minhas pernas de 13 anos permitiam, com uma trouxa de pano amarrada nas costas, balançando a cada passo desajeitado. Dentro dela, 2 trocas de roupa, um pedaço de broa de fubá que peguei da cozinha e a santinha de madeira que minha avó me deu antes de morrer. Era todo o meu mundo. O medo era uma coisa física, uma garra fria apertando meu estômago e subindo pela garganta. A cada estalo de um galho na mata ao lado da estrada, meu corpo inteiro se enrijecia. Eu olhava para trás, para a escuridão que tinha engolido a casa dos meus pais, esperando ver a luz de um lampião, ouvir o latido furioso de Sultão, o nosso cachorro, ou o grito do meu pai me ordenando a voltar. Mas só havia o silêncio e o vento. Um silêncio que, em vez de acalmar, gritava sobre o que eu estava deixando para trás e, pior ainda, sobre o que eu poderia encontrar pela frente. Eu não sabia para onde estava indo. A única certeza era o lugar de onde eu fugia. Fugia do cheiro de fumo de rolo do coronel Valdemar, um homem com mais do dobro da idade do meu pai. Fugia do seu olhar pesado, que me media como se eu fosse uma novilha na feira de gado. Fugia do sorriso satisfeito do meu pai ao anunciar que minha vida estava ajeitada, que eu teria casa grande, vestido novo e um futuro garantido. Ele não entendia, ou não queria entender, que o futuro que ele me arranjou era uma gaiola. Uma gaiola bonita, talvez, mas ainda assim uma prisão onde eu deixaria de ser Quitéria para ser apenas a mulher do coronel. Naquele momento, na estrada escura, o vestido novo não importava. A casa grande era um pesadelo. Tudo o que importava era a sensação da terra úmida sob meus pés e a promessa frágil, quase impossível, de que em algum lugar, longe dali, eu poderia continuar a ser eu mesma.
A broa na trouxa era dura, o ar era frio, e a solidão era do tamanho do mundo. Mas pela primeira vez na minha vida, o caminho que eu trilhava era meu, e só meu. Antes da sombra do Coronel Valdemar escurecer a nossa porta, minha vida era simples e tinha o cheiro de terra molhada depois da chuva. Meu nome é Quitéria Azevedo, mas desde que me entendo por gente, sou a Quiti. Eu morava com meus pais, Antônio e Benedita, num pequeno sítio encravado num vale perto de Curvelo, em Minas Gerais. Nosso mundo era medido pelo canto do galo, pelo tempo da colheita e pelo sol que rachava o barro na época da seca. Meu pai, Antônio, era um homem de poucas palavras e mãos calejadas. O rosto, vincado pelo sol, raramente se abria num sorriso, mas seus olhos, às vezes, brilhavam de um jeito diferente quando eu conseguia recitar um trecho do jornal velho que ele trazia da cidade. Ele tinha um orgulho silencioso por eu ter aprendido a ler e a escrever com a dona Efigênia, a professora que vinha uma vez por semana dar aula para os filhos dos colonos. Saber ler é ter uma janela a mais na casa, ele dizia, e essa era uma de suas raras poesias. Ele era duro, mas eu sabia, lá no fundo, que ele me amava do jeito dele, um jeito torto, sufocado pelo peso da vida e pela obrigação de ser o homem da casa. Minha mãe, Benedita, era o oposto. Ela era a melodia suave que preenchia os silêncios do meu pai. Tinha as mãos macias, mesmo com todo o trabalho na roça e no fogão a lenha. Era ela quem me ensinava o nome das plantas, as rezas para espantar mal-olhado e as histórias de assombração que me faziam dormir agarrada nela. O seu abraço era o meu porto seguro. O cheiro dela, uma mistura de alfazema e fumaça do fogão, era o cheiro de casa. Ela cantava enquanto lavava a roupa no córrego, e sua voz, embora cansada, carregava uma doçura que fazia as flores do campo parecerem mais coloridas. Eu era uma menina magricela, de cabelos pretos e lisos, que viviam escapando das tranças que minha mãe fazia com tanto esmero. Meus joelhos estavam sempre ralados, resultado das minhas corridas atrás das galinhas ou das minhas escaladas na velha mangueira que ficava no centro do nosso quintal. Eu não tinha bonecas de loja. Minhas companheiras eram feitas de sabugo de milho, com cabelos de palha e vestidos de retalhos que eu pegava da caixa de costura da minha mãe. Com elas, eu vivia 1000 aventuras no meu mundo particular, um mundo onde as meninas podiam ser donas de fazendas, médicas ou até mesmo viajantes que conheciam o mar. Naquela época, a felicidade era uma coisa pequena e cotidiana. Era o gosto do café com leite quente e broa de fubá pela manhã. Era a sensação da água fria do riacho nos pés num dia de calor. Era deitar na rede na varanda ao entardecer, ouvindo os causos que os vizinhos vinham contar. Eu não sabia o que era o medo de verdade. Meu maior receio era encontrar uma cobra no meio do milharal, ou tomar uma bronca do meu pai por ter deixado o portão da horta aberto. Eu não fazia ideia de que o mundo dos adultos, com suas dívidas, seus desesperos e suas barganhas cruéis, estava prestes a arrombar a porta da minha infância. O ano de 1964 chegou diferente. O sol parecia mais zangado, o céu mais pálido. As chuvas, que costumavam abençoar a terra em outubro, simplesmente não vieram. As semanas se transformaram em meses, e o verde vibrante do nosso vale foi dando lugar a um amarelo doentio e quebradiço. O córrego onde minha mãe lavava roupa virou um fio de água barrenta, e a poeira vermelha cobria tudo, entrando pelas frestas das janelas, grudando na pele, na alma. A seca não secou apenas a terra, ela secou meu pai por dentro. Eu via a mudança acontecer aos poucos, como uma doença silenciosa. O brilho raro em seus olhos desapareceu, substituído por uma preocupação opaca e constante. Ele passava horas parado, olhando para o céu sem nuvens, o chapéu de palha na mão, o rosto uma máscara de desespero. As poucas palavras que ele dizia eram ásperas, como a terra rachada. As conversas com minha mãe à noite na cozinha tornaram-se sussurros tensos, quase sempre sobre dinheiro. Dívida no armazém do seu Juca, a promissória com o banco, o empréstimo com um agiota da cidade. O milharal, nosso orgulho, virou um campo de espantalhos ressequidos. O gado emagreceu, os ossos aparecendo sob o couro. Lembro-me do dia em que a Mimosa, nossa vaca leiteira, a que eu mesma ajudava a ordenhar desde pequena, não conseguiu mais se levantar. Meu pai ficou ao lado dela o dia inteiro, em silêncio. No final da tarde, ele pegou a espingarda. Não houve barulho.
Ele a vendeu para um vizinho por uma ninharia, para o corte. Naquela noite, pela primeira vez, vi meu pai chorar. Ele não fez som algum, apenas as lágrimas escorriam pelo seu rosto curtido, silenciosas e amargas. Minha mãe o abraçou, e eu, espiando pela fresta da porta, senti um frio que não vinha do tempo. A escassez entrou na nossa casa. O café ficou mais ralo, a carne sumiu da mesa, e a broa de fubá, antes fofa e amarela, tornou-se menor e mais pálida. A alegria simples que nos sustentava foi se esvaindo, dando lugar a uma tensão que podia ser cortada com faca. Meu pai parou de me pedir para ler o jornal. A janela que ele dizia que a leitura abria parecia ter sido fechada com tábuas. Ele me olhava, às vezes, com uma expressão estranha, uma mistura de pena e cálculo, que eu não conseguia decifrar e que me dava um calafrio. Eu tentava ajudar como podia. Cuidava da horta com o dobro de afinco, carregava baldes de água do poço distante, remendava minhas próprias roupas para não dar trabalho à minha mãe. Mas eu era só uma menina. Eu não podia fazer chover, não podia encher a despensa e, principalmente, não podia apagar a sombra da dívida que crescia e se agigantava, ameaçando engolir tudo o que conhecíamos e amávamos. Aquele foi o ano em que aprendi que a pobreza não é só a falta de comida na mesa, é a falta de esperança no coração. E um homem sem esperança, como meu pai estava se tornando, é capaz de qualquer coisa. Numa tarde quente de março de 1965, quando a poeira da estrada anunciava a chegada de alguém muito antes de se poder ver o veículo, um carro preto e reluzente, coisa rara na nossa região, parou em frente à nossa porteira. O sol batia na lataria e feria os olhos. Dele desceu um homem que não pertencia ao nosso mundo de terra e suor. Era o coronel Valdemar Rios. Eu já o conhecia de nome, claro. Todos na região conheciam. Ele era o dono da fazenda Boa Esperança, a maior propriedade que se estendia por léguas e léguas. Diziam que era rico, poderoso, que tinha políticos no bolso e que ninguém ousava contrariá-lo. Mas eu nunca o tinha visto de perto. Ele era alto, corpulento e vestia um terno de linho branco que parecia imune à poeira que nos sufocava. Tinha uns 50 e tantos anos, o cabelo grisalho penteado para trás com brilhantina e um bigode espesso que escondia a boca. Mas o que me marcou foram seus olhos, pequenos, escuros e incrivelmente atentos, como os de um gavião sobrevoando o galinheiro, calculando o bote. Meu pai, que estava na varanda remendando uma cerca, levantou-se num pulo, limpando as mãos sujas na calça. Sua postura era a de um homem pequeno diante de um gigante. Ele tirou o chapéu, curvou a cabeça ligeiramente e foi receber a visita com uma cordialidade nervosa que eu nunca tinha visto nele. Coronel Valdemar, que honra o senhor por aqui. Aceita uma água? Um café? Deixe disso, Antônio. Vim tratar de negócios. A voz do coronel era grave e arrastada, cheia de uma autoridade que não precisava ser elevada para ser obedecida. Minha mãe apareceu na porta da cozinha, secando as mãos no avental, o rosto pálido. Ela me fez um sinal discreto para entrar. Obedeci, mas fiquei espiando pela janela, o coração batendo descompassado. Eu sabia que aquela visita não era comum. Homens como o coronel Valdemar não apareciam em sítios pobres como o nosso para tomar café. Eles se sentaram nos bancos da varanda. O coronel recusou a água. Ele falava baixo, e meu pai apenas balançava a cabeça, concordando, os ombros cada vez mais curvados. Em certo momento, o coronel olhou na direção da casa, diretamente para a janela onde eu estava. Nossos olhos se cruzaram por um instante. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Seu olhar não era de raiva ou de bondade. Era um olhar de posse. O olhar de quem vê um objeto que deseja e já o considera seu. Desviei o rosto, sentindo o sangue subir às bochechas. Ele se virou para o meu pai e disse algo que não consegui ouvir. Meu pai então me chamou. Kitty, vem cá, minha filha. Vem dar boa tarde ao coronel. Minha mãe apertou meu braço antes que eu saísse. Um aperto que era ao mesmo tempo um aviso e um pedido de desculpas. Fui até a varanda, os pés arrastando no chão de cimento queimado. Boa tarde, senhor. Boa tarde, menina. Ele respondeu, e o bigode se moveu num arremedo de sorriso. Ele me olhou de cima a baixo, demoradamente, como se estivesse avaliando a qualidade de uma safra. Uma moça bonita e forte. Sabe cozinhar? Cuidar de uma casa? Senti meu rosto queimar de vergonha e raiva. Meu pai respondeu por mim.
Sabe sim, coronel. É prendada, obediente, uma boa menina. Uma boa menina. A frase ecoou na minha cabeça. Naquele momento, eu não era a Kitty que subia em árvores e sonhava com o mar. Eu era um produto sendo apresentado a um possível comprador. O gavião tinha escolhido sua presa e meu próprio pai estava servindo-a numa bandeja. A visita do coronel Valdemar deixou um rastro de silêncio pesado em nossa casa. Minha mãe não cantou mais no tanque. Meu pai ficou ainda mais fechado, evitando o meu olhar. A tensão era como uma neblina densa que impedia a gente de respirar direito. Eu sentia que algo terrível havia sido selado naquela tarde. Mas ninguém me dizia nada. Eu era a principal interessada, mas a última a saber. A verdade me alcançou 2 noites depois. Não como uma revelação, mas como um veneno sussurrado na escuridão. Eu tinha acordado com sede. A casa estava mergulhada no breu, exceto pela luz fraca do lampião que vinha da cozinha. Fui andando na ponta dos pés para não fazer barulho, e ao me aproximar, ouvi as vozes baixas dos meus pais. Parei atrás da parede, o coração martelando contra as costelas. É o único jeito, Benedita. Você entende? É o único jeito! A voz do meu pai era um lamento desesperado. Ele perdoa a dívida toda. A do banco, a do armazém, tudo. E ainda me dá um dinheiro para recomeçar. Para comprar umas cabeças de gado quando a chuva voltar. Vamos sair desse buraco. A que custo, Antônio? A custo da nossa filha? Minha mãe soluçava, um choro contido para não me acordar. Ela é uma criança. Tem 13 anos. Esse homem tem idade para ser avô dela. É um pecado, uma crueldade. Crueldade é ver a gente perder tudo, passar fome. Ele elevou a voz. Depois abaixou rapidamente. O que você quer que eu faça? Que a gente seja despejado? Que eu vá para a cadeia por causa das dívidas? O coronel vai dar uma vida boa para ela. Uma vida que a gente nunca poderia dar. Ela vai ter do bom e do melhor. Vai ser dona de uma casa grande. Não vai precisar ralar na enxada debaixo do sol. Ela não vai ser dona de nada, Antônio. Ela vai ser uma prisioneira. Você viu o jeito que ele olhou para ela? Como se ela fosse um bicho. Nossa, Kitty, ela não merece isso. Houve um longo silêncio, quebrado apenas pelo choro abafado da minha mãe. Eu estava paralisada, a mão na boca para não gritar. Cada palavra era uma facada. Então era isso. Eu era o pagamento. A moeda de troca para salvar o sítio, para salvar a honra do meu pai. Ele não estava me dando um futuro. Estava me vendendo. A imagem do coronel, seus olhos de gavião, seu sorriso por baixo do bigode, voltou com uma nitidez assustadora. Eu me senti suja, diminuída, como se meu corpo e minha vida não me pertencessem. Já está decidido, Benedita. A voz do meu pai soou final, sem espaço para discussão. É o melhor para todos. A Kitty é uma menina obediente, ela vai entender. E vai aprender a gostar. Ela vai entender. Vai aprender a gostar. Naquele instante, a menina que vivia dentro de mim, a que acreditava na proteção do pai e no refúgio do abraço da mãe, começou a morrer. Eu me arrastei de volta para o meu quarto. O copo de água esquecido. Deitei na minha cama, mas não chorei. O choque era tão grande que secou minhas lágrimas. No lugar da tristeza, uma semente de revolta começou a brotar no solo seco do meu peito. Eles podiam ter decidido o meu destino, mas talvez, só talvez, eu não precisasse obedecer. Na escuridão do meu quarto, enquanto meus pais selavam minha sentença na cozinha, eu comecei a planejar minha guerra silenciosa. Depois daquela noite, o mundo ao meu redor mudou de cor. O sol da manhã, que antes me trazia alegria, agora parecia um holofote cruel que expunha a minha condição. O canto dos pássaros soava como um lamento. Tudo parecia falso. Uma encenação montada para me manter calma até o dia do sacrifício. Comecei a observar meus pais com outros olhos. Vi a culpa no rosto da minha mãe. Ela me abraçava mais forte. Me servia a melhor parte da comida. Arrumava meu cabelo com um cuidado que beirava o desespero. Seus gestos de carinho agora me pareciam pedidos de perdão. Ela estava sofrendo. Eu via isso. Mas sua dor era passiva, resignada. Ela não tinha forças para enfrentar meu pai, para desfazer o acordo. A tradição, o medo e a submissão a mantinham acorrentada tanto quanto a mim. E por mais que a amasse, uma ponta de ressentimento começou a nascer em mim. Por que ela não gritava? Por que não me defendia? Meu pai, por outro lado, se tornou um estranho. Ele me evitava. Quando nossos olhares se cruzavam, ele desviava, o rosto duro como pedra. Às vezes,
Ele tentava ser gentil de um jeito desajeitado. Um dia, trouxe da cidade uma fita de cetim azul para o meu cabelo. Para você ficar mais bonita ainda, ele disse, sem me olhar nos olhos. Eu peguei a fita. Era linda, da cor do céu antes da tempestade, mas eu sabia o que ela significava. Era parte do adorno da res que vai para o matadouro. Agradeci com a voz embargada, e mais tarde, escondi a fita no fundo do meu baú de madeira. Eu não a usaria, não seria enfeitada para ele. As vizinhas começaram a nos visitar com mais frequência. Traziam doces, tecidos, e olhavam para mim com uma mistura de pena e inveja. Que sorte a sua, Kitty, dizia Dona Maricota, a mais faladeira. Casar com um homem rico assim. Vai ter vida de rainha. Eu sorria um sorriso que não alcançava meus olhos e me retirava. Sorte. Elas não entendiam que eu preferia 1000 vezes a minha vida simples, meus pés descalços na terra, a ter que deitar numa cama de lençóis de seda ao lado daquele homem. Elas viam o dinheiro, a posição. Eu via a jaula. Minha única confidente era a mangueira velha. Eu subia em seus galhos mais altos, onde ninguém podia me ver, e ficava lá por horas, olhando o horizonte. Lá de cima, o nosso sítio parecia tão pequeno, tão frágil, e eu me sentia menor ainda. Eu chorava em silêncio, as lágrimas se misturando com a seiva da árvore. Conversava com minha avó, pedindo ajuda, uma luz. Pedia a Deus que mandasse uma chuva forte, uma enchente, qualquer coisa que impedisse aquilo de acontecer. Mas o céu continuava limpo e indiferente. Foi ali, no alto da mangueira, que a raiva começou a vencer o medo. Eu não era um animal para ser trocada. Eu não era um objeto para ser vendido. Eu era Quitéria. Eu tinha sonhos, mesmo que fossem pequenos e secretos. Sonhava em conhecer o mar, em ler todos os livros do mundo, em ter uma família que eu escolhesse. E ninguém, nem mesmo meu pai, tinha o direito de roubar isso de mim. A semente de revolta que brotou na noite da sentença começou a criar raízes. Eu não sabia como, nem para onde, mas decidi que não ficaria para ser a mulher do coronel. Eu daria um jeito. Eu precisava dar um jeito. A menina assustada estava dando lugar a uma guerreira silenciosa. A coragem, quando nasce do desespero, é uma coisa estranha. Não é barulhenta nem vistosa. É quieta, meticulosa e paciente. A minha nasceu nos detalhes, nos pequenos atos de rebelião que ninguém notava. Comecei meu plano de fuga como uma formiga construindo seu formigueiro, grão por grão, em segredo absoluto. Primeiro, a comida. Eu sabia que não poderia levar muito. Comecei a guardar um pedaço da broa de cada dia. Em vez de comer tudo no café da manhã, eu embrulhava uma lasca num pedaço de pano e escondia dentro do meu colchão de palha. O colchão já não era confortável. E agora, com os pedaços duros de broa, ficou pior ainda. Mas cada nódulo que eu sentia nas costas durante a noite era um lembrete do meu objetivo. Depois, o dinheiro. Dinheiro era algo que eu quase nunca via, mas minha mãe, às vezes, me dava um trocado para comprar alguma guloseima quando o vendedor ambulante passava. Em vez de comprar mariola ou pé de moleque, eu guardava as moedas. Criei um esconderijo num buraco solto do assoalho de madeira do meu quarto. Cada moeda era uma vitória, um passo a mais na estrada imaginária que eu traçava na minha cabeça. Consegui juntar uma quantia irrisória, mas para mim era uma fortuna. Era o preço da minha passagem para qualquer lugar que fosse longe dali. As roupas foram a parte mais fácil. Separei meu vestido mais resistente, um de chita azul desbotado e uma blusa de algodão. Coloquei-os junto com uma calça velha do meu pai que eu tinha ajustado para mim. Calças me dariam mais liberdade para correr e me esconder do que uma saia. Enrolei tudo num lençol, formando a trouxa que me acompanharia. Nela, coloquei também a santinha de madeira da minha avó. Eu não era muito de rezar, mas precisava sentir que alguém, mesmo que fosse uma santa de madeira, estava olhando por mim. O mais difícil era observar e aprender sem que ninguém percebesse. Eu prestava atenção nas conversas dos adultos. Ouvi meu pai dizer que o coronel viria me buscar no sábado seguinte à lua cheia. Isso me dava pouco mais de uma semana. Prestei atenção nos horários da casa. Meu pai acordava com o galo, minha mãe um pouco depois. O sono mais pesado deles era na madrugada, entre 2 e 3 da manhã. Seria a minha janela de oportunidade. Um dia, Zé Bento, um dos poucos peões que ainda trabalhavam para meu pai em troca de moradia e comida, estava consertando uma porteira. Aproximei-me com a desculpa de levar um copo d'água. Seu Zé, o senhor sabe que estrada leva para a cidade grande?
Para Belo Horizonte? Perguntei, tentando parecer apenas curiosa. Ele me olhou, os olhos bons e cansados. Uai, Kitty, daqui a gente pega na estrada de terra até a rodovia principal. Lá passa o ônibus das 5 da manhã, mas é um chão danado até lá. Por que a pergunta? Por nada, não. Só a curiosidade de quem nunca saiu daqui. Ele sorriu e não perguntou mais nada, mas a informação ficou gravada na minha mente. Rodovia principal, ônibus das 5. Eu não sabia se chegaria até lá, nem se teria dinheiro para o ônibus. Mas agora eu tinha um rumo, um ponto no mapa. Cada dia que passava era uma tortura. Os preparativos do meu pai para a minha partida se intensificaram. Ele mandou caiar à frente da casa, comprou uma toalha de mesa nova. Minha mãe, de olhos vermelhos e inchados, começou a costurar um vestido branco para mim, o vestido do sacrifício. Eu a via manuseando a agulha e o tecido alvo, e meu estômago se revirava. Cada ponto que ela dava era um prego a mais no meu caixão. O tempo estava se esgotando. Eu tinha que ser mais rápida que a agulha da minha mãe. A noite da minha fuga, uma sexta-feira, chegou com uma quietude assustadora. O ar estava parado, abafado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração junto comigo. Naquela noite, minha mãe preparou um jantar especial. Frango com quiabo, angu e arroz soltinho. Era a minha comida preferida. O cheiro que sempre me alegrava, agora me dava náuseas. Sentamos à mesa. A luz do lampião lançava sombras longas e dançantes na parede, distorcendo nossos rostos. Ninguém falava. O único som era o dos talheres batendo nos pratos. Era uma ceia de despedida, embora apenas eu e, talvez minha mãe, soubéssemos disso em sua totalidade. Meu pai tentou quebrar o silêncio. O coronel mandou um recado hoje. Disse que amanhã vem cedo. Mandou dizer para você se preparar, Quitéria. Ele vai trazer um presente. Engoli em seco o pedaço de frango que estava na minha boca. Parecia palha. Se preparar. Ele falava como se eu estivesse indo para uma festa, não para uma sentença. Olhei para a minha mãe. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto e caiu no prato. Ela não a enxugou. Coma, minha filha, ela disse, a voz trêmula. Você está tão magrinha. Precisa estar forte. Forte. Sim, eu precisava ser forte. Mas não do jeito que ela imaginava. Comi o máximo que consegui, empurrando a comida para dentro, armazenando energia para a longa jornada que me esperava. Cada garfada era um ato de desafio. Eu estava me fortalecendo para desobedecê-los, para trair o plano deles. Após o jantar, minha mãe me chamou para o quarto. Sobre a minha cama estava o vestido branco, terminado. Era simples, de algodão, mas com pequenos bordados delicados na gola e nas mangas. Um trabalho de amor e de dor. Experimente, Kitty. Preciso ver se serve. Recusei com a cabeça. Amanhã eu visto, mãe. Hoje estou cansada. Ela não insistiu. Seus ombros caíram, derrotados. Ela se sentou na beira da minha cama e pegou minha mão. Suas mãos estavam frias. Minha filha, me perdoe, ela sussurrou, e o choro que ela vinha segurando o dia todo finalmente veio, em soluços baixos e dolorosos. Eu queria ter tido coragem. Naquele momento, a raiva que eu sentia dela se dissolveu em pena. Ela também era uma prisioneira, acorrentada por um tipo diferente de medo. Abracei-a com força, o cheiro dela me envolvendo pela última vez. Era um abraço de adeus, mas ela não sabia. Eu te amo, mãe, eu disse, e as palavras eram verdadeiras, apesar de tudo. Ela me beijou na testa e me mandou dormir. Durma com Deus, meu anjo. Amanhã será um longo dia. Ela apagou o lampião e saiu, fechando a porta. Mal sabia ela o quão longo seria o meu dia e que ele começaria muito antes do sol nascer. Deitei na cama, vestida com a roupa da fuga por baixo da camisola. Não fechei os olhos. Fiquei ali, imóvel, ouvindo os sons da casa adormecendo. O ranger do assoalho quando meu pai foi para o quarto, os suspiros cansados da minha mãe e, finalmente, o silêncio profundo, quebrado apenas pelo tic-tac lento do relógio na parede da sala. Cada batida do relógio era uma contagem regressiva para a minha liberdade. E eu esperava, o coração batendo no mesmo ritmo, pronto para disparar na escuridão. O relógio na sala bateu 2 vezes. O som grave ecoou pela casa silenciosa, um sino anunciando o início da minha nova vida. Era a hora. Levantei da cama sem fazer um ruído. A camisola escorregou pelo meu corpo, revelando a calça e a blusa que eu usava por baixo.
Calcei minhas velhas botinas, as únicas que eu tinha. Estavam gastas, mas eram resistentes. Peguei a trouxa de pano, que estava escondida debaixo da cama, e a amarrei nas costas. O peso era reconfortante, real. Fui até a porta do quarto e girei a maçaneta com um cuidado infinito. O clique pareceu um tiro no silêncio. Prendi a respiração, esperando. Nada. Apenas a respiração pesada do meu pai vindo do quarto ao lado. Atravessei a pequena sala na ponta dos pés. A casa, que sempre fora meu refúgio, agora parecia um território inimigo, cheio de armadilhas. Cada tábua do assoalho era um potencial delator. Passei pela cozinha, e a visão da mesa onde tivemos nossa última ceia me deu um aperto no coração. Por um segundo, hesitei. Uma voz dentro de mim sussurrava para eu voltar para a cama, para aceitar meu destino. Seria mais fácil, menos assustador. Mas a imagem do coronel Valdemar, com seus olhos de gavião, se sobrepôs a tudo. A hesitação se transformou em urgência. A porta dos fundos, que dava para o quintal, era a minha saída. Ela sempre rangia. Durante dias, eu a observei, e notei que se eu a levantasse um pouco ao abrir, o barulho era menor. Coloquei em prática meu estudo. Levantei a porta com toda a força que tinha, e a puxei lentamente. Um gemido baixo, quase inaudível, escapou da madeira. Congelei de novo. Esperei. O silêncio continuou. Passei pela fresta e fechei a porta atrás de mim com o mesmo cuidado. Estava do lado de fora. O ar frio da madrugada me atingiu, arrepiando minha pele e me despertando completamente. A lua, escondida entre as nuvens, oferecia pouca luz. Eu conhecia aquele quintal como a palma da minha mão, mas na escuridão, tudo parecia diferente, ameaçador. O maior obstáculo era Sultão, nosso cachorro. Ele dormia perto da varanda. Se ele latisse, tudo estaria perdido. Aproximei-me devagar. Ele levantou a cabeça, as orelhas em pé. Seu rabo começou a abanar levemente. Ele me reconheceu. Ajoelhei-me ao seu lado e afaguei sua cabeça, sussurrando para ele ficar quieto. Ele lambeu minha mão, um gesto de carinho que quase me fez desabar em lágrimas. Era como se ele entendesse, como se estivesse me dando sua bênção. Deixei-o para trás e segui em direção à porteira, o caminho para a estrada de terra. Cada passo era uma vitória. Atravessei a porteira e a fechei, o barulho do trinco soando definitivo. Olhei para trás uma última vez. A minha casa era apenas uma silhueta escura contra um céu mais escuro ainda. Ali dentro, dormiam as duas pessoas que eu mais amava e que, ao mesmo tempo, tinham me traído. Senti um nó na garganta, uma mistura de tristeza, amor e raiva. Mas não havia tempo para isso. Virei as costas para a única vida que eu conhecia e comecei a caminhar, depois a trotar e então a correr. Correr para longe do meu nome sendo atrelado ao de outro homem, para longe do vestido branco, para longe do olhar de posse do coronel. Eu não sabia o que me esperava, se era a fome, o perigo ou a solidão. Naquele momento, eu só sabia que estava correndo em direção a uma chance, por menor que fosse, de ser dona de mim. O primeiro passo para o desconhecido tinha sido dado. A estrada de terra parecia não ter fim. Meus pulmões ardiam e minhas pernas doíam, mas eu não parava. O medo de ser alcançada era o combustível que me mantinha em movimento. A madrugada foi clareando lentamente, transformando a escuridão em tons de cinza e azul. O orvalho da manhã molhava meus pés, e o frio era cortante. Quando os primeiros raios de sol pintaram o céu de laranja, eu já estava a léguas de casa. Encontrei um amontoado de pedras grandes na beira da estrada e me escondi atrás delas para descansar e comer. Abri a trouxa e peguei um pedaço da broa de fubá. Estava dura e seca, mas nunca uma comida me pareceu tão saborosa. Era o pão da liberdade. Enquanto comia, ouvi o som de um motor se aproximando. Meu coração disparou. Joguei-me no chão, tentando me camuflar com o mato seco. Um caminhão velho e barulhento, carregado de sacas, vinha pela estrada. Ele diminuiu a velocidade ao passar pelas pedras, talvez por causa dos buracos no caminho. Pela primeira vez, vi um ser humano desde que saí de casa. O motorista era um homem de meia idade, rosto cansado. Usava um chapéu de couro. Ele me viu. Nossos olhos se encontraram. O pânico tomou conta de mim. Eu estava exposta, vulnerável. Ele parou o caminhão. Achei que ele gritaria, que me levaria de volta. Preparei-me para correr de novo, mas ele apenas abriu a porta do passageiro e disse:
com uma voz rouca e gentil. Tá perdida, menina? Ou tá fugindo de alguma coisa? Sua pergunta direta me desarmou. As lágrimas que eu segurei a noite toda finalmente vieram. Comecei a chorar. Um choro silencioso e convulsivo. Ele esperou pacientemente. Não disse nada. Não se aproximou. Apenas esperou. Quando me acalmei um pouco, ele falou de novo. Olha, não sei do seu problema. E não vou perguntar. Mas essa estrada não é lugar para uma moça sozinha. Eu tô indo para Diamantina. Passo pela rodovia principal. Se quiser uma carona até lá, pode subir. Não vou te fazer mal. Palavra de pai. Eu olhei para ele. Havia bondade em seus olhos. Um cansaço que parecia vir de quem já viu muita coisa na vida. Era um risco enorme. Mas ficar ali, sozinha, também era. Minha intuição, a única guia que eu tinha, me disse para confiar. Levantei-me, limpei o rosto com as costas da mão e subi na cabine do caminhão. O interior cheirava a diesel, café e poeira. Era apertado, mas estranhamente seguro. Meu nome é Agenor, ele disse, enquanto engatava a marcha e o caminhão voltava a se mover. Hesitei por um momento. Dizer meu nome verdadeiro parecia perigoso. Sou Ana. Ele assentiu, como se entendesse minha necessidade de um novo nome. Não conversamos muito durante a viagem. Ele parecia respeitar meu silêncio. Ligou o rádio e uma música sertaneja triste encheu a cabine. Eu olhava pela janela, vendo a paisagem da minha infância passar rapidamente, ficando para trás para sempre. Cada quilômetro percorrido era um elo a menos com a minha antiga vida. Quando chegamos na rodovia principal, um mar de asfalto que eu nunca tinha visto antes, ele parou no acostamento, perto de um pequeno ponto de ônibus. É aqui, menina Ana. O ônibus que vai para a capital passa daqui a pouco. Ele abriu o porta-luvas e tirou de lá um pão com mortadela e uma garrafa de guaraná. Tome, você deve estar com fome. Aceitei, a gratidão me sufocando. E pegue isso também. Ele estendeu algumas notas de dinheiro. Não é muito, mas deve dar para passagem e para não passar fome hoje. Não posso aceitar, seu Agenor. O senhor já fez muito. Aceite. Deus me deu 2 filhas da sua idade. Se uma delas estivesse na sua situação, eu ia rezar para que um anjo aparecesse na estrada para ela. Hoje, o anjo sou eu. Agora vá. E que Deus te proteja. Ele não esperou meus agradecimentos. Apenas fechou a porta e seguiu seu caminho. O caminhão velho desaparecendo na estrada. Fiquei ali, parada, com o pão, o guaraná e o dinheiro na mão. Eu não sabia o nome das filhas dele, nem de onde ele vinha, mas Agenor, o caminhoneiro, foi a primeira prova de que, mesmo num mundo que parecia tão cruel, ainda existia bondade. E essa bondade me deu forças para dar o próximo passo. O ônibus era uma máquina barulhenta e sacolejante. Sentei-me numa poltrona perto da janela e não desgrudei os olhos do vidro, mesmo quando a paisagem se tornou monótona. Era a primeira vez que eu andava num veículo tão grande, cercada por tantos estranhos. Ninguém olhava para mim. Eu era apenas mais um rosto na multidão. E essa invisibilidade era, ao mesmo tempo, assustadora e libertadora. Pela primeira vez, eu era anônima. Eu era a Ana. A viagem durou horas. Quando finalmente chegamos a Belo Horizonte, o sol já estava se pondo. A rodoviária era um formigueiro humano. Gente correndo para todos os lados. Vozes altas. O som dos alto-falantes anunciando partidas e chegadas. O cheiro de comida frita misturado com fumaça de cigarro. Fiquei paralisada na plataforma. A pequena trouxa nas costas, me sentindo como um passarinho que caiu do ninho no meio de uma manada de búfalos. O tamanho da cidade me esmagava. As luzes, os prédios altos, o barulho incessante, tudo era avassalador. O dinheiro que seu Agenor me deu mal, deu para a passagem. Sobrou o suficiente para um salgado e um caldo de cana, que tomei sentada num banco, observando o fluxo de pessoas. Todos pareciam saber para onde ir, o que fazer. Eu não tinha para onde ir, não conhecia ninguém. O desamparo me atingiu com força total. A coragem que me moveu até ali começou a vacilar, dando lugar a um medo gelado e paralisante. E se eu tivesse cometido um erro? E se meu pai estivesse certo e o único lugar seguro para mim fosse ao lado do coronel? Afastei esses pensamentos. Voltar não era uma opção. Passei a primeira noite ali mesmo, na rodoviária. Encolhi-me num canto, usando minha trouxa como travesseiro, fingindo dormir sempre que um guarda se aproximava. O chão era duro e frio, e os anúncios nos alto-falantes não paravam nunca. Não dormi um minuto sequer.
Fiquei de olhos abertos, agarrada à minha santinha de madeira dentro da trouxa, rezando silenciosamente por um milagre. Na manhã seguinte, a fome e a necessidade me forçaram a sair daquele lugar. Comecei a andar sem rumo pelas ruas. A cidade era um labirinto de concreto e pressa. As pessoas passavam por mim sem me ver. Pedi comida numa padaria, e o dono, um português de bigode, me deu um pão amanhecido, olhando-me com desconfiança. Comi sentada na calçada, sentindo a humilhação queimar meu rosto. Passei 2 dias assim, vagando, comendo o que conseguia, dormindo onde dava. A cidade grande, que na minha imaginação era um lugar de oportunidades, se revelou uma selva de pedra, indiferente e cruel. A solidão era minha única companheira. Eu conversava com a minha avó, com a santinha, comigo mesma. Eu me lembrava do cheiro do café da minha mãe, do som do riacho, do abraço apertado que ela me deu na despedida. A saudade doía como uma ferida aberta. No 3º dia, exausta e quase sem esperança, vi um anúncio pregado num poste. Precisa-se de moça para serviços domésticos. Tratar na Rua das Flores 321. Falar com Dona Dalva. Era uma chance. Uma única e pequena chance. Agarrei-me a ela com todas as minhas forças. Juntei o pouco de dignidade que me restava. Ajeitei a roupa amassada e fui em busca da Rua das Flores 321. Era tudo ou nada. A Rua das Flores não era tão florida quanto o nome sugeria. Era uma rua de casas grandes, com muros altos e portões de ferro. O número 321 pertencia a um sobrado bege, com janelas imponentes e um jardim bem cuidado na frente. Toquei a campainha, o coração na boca. Uma mulher de uns 40 e poucos anos, com um coque apertado e um olhar severo, atendeu a porta. Era a Dona Dalva. Ela me mediu de cima a baixo, e sua expressão não era de simpatia. O que deseja? Eu vi o anúncio no poste, para o emprego. Ela me olhou com mais atenção. De onde você é, menina? Parece do interior. Tem experiência? Documentos? Referências? Cada pergunta era um obstáculo. Sou de perto de Curvelo. Não tenho experiência registrada, mas sei cozinhar, lavar, passar, sei fazer de tudo. Documento, eu perdi na viagem, e não tenho referências. A resposta padrão seria um não, e a porta fechada na minha cara. Mas por algum motivo ela hesitou. Talvez tenha visto o desespero nos meus olhos. Meu nome é Ana, e eu preciso muito desse trabalho. Eu aprendo rápido. Sou honesta. Dona Dalva suspirou, um som de impaciência, e talvez uma ínfima centelha de compaixão. Meu marido vai me matar por contratar alguém sem documentos, mas a última empregada foi embora ontem e estou atolada de serviço. Entre, mas que fique claro, um erro, um único erro. E você está na rua. Entrei na casa. Era enorme, impecavelmente limpa e cheia de objetos que eu nunca tinha visto. O chão brilhava. Os móveis eram escuros e pesados. O silêncio era quase total. Dona Dalva me mostrou meu quarto. Um cubículo nos fundos da casa, ao lado da área de serviço. Tinha uma cama estreita, um armário pequeno e uma janelinha que dava para um muro. Comparado à rodoviária, era um palácio. Minha vida, a partir daquele dia, passou a ser regida por uma rotina implacável. Acordar antes do sol nascer, preparar o café da família, limpar a casa inteira, lavar e passar montanhas de roupa, preparar o almoço, lavar a louça, preparar o jantar, lavar a louça e ir para a cama exausta, muito depois de todos terem se deitado. Dona Dalva era exigente e raramente me dirigia um elogio. Seu marido, seu Romeu, um homem calado e distante, mal notava minha existência. Eles tinham um filho, o Carlinhos, um menino de uns 10 anos, mimado e que às vezes parecia sentir prazer em me criar problemas, sujando o chão que eu acabara de limpar ou escondendo meus panos de prato. Apesar da dureza, aquele emprego era minha salvação. Eu tinha um teto, comida e um pequeno salário no final do mês. Com o primeiro dinheiro que recebi, comprei um sabonete cheiroso e um caderno. O caderno se tornou meu único amigo. Nele, à noite, à luz fraca de uma lâmpada, eu escrevia. Escrevia sobre a minha antiga vida, sobre a fuga, sobre a saudade da minha mãe. Escrevia pequenas histórias, inventava outros mundos para escapar da solidão do meu quartinho. Escrever era como respirar. Eu trabalhava em silêncio, observando aquela família. Eles tinham tudo: dinheiro, conforto, uma casa bonita,
mas não pareciam felizes. Dona Dalva vivia tensa. Seu Romeu estava sempre preocupado com os negócios, e Carlinhos era uma criança solitária. Eles quase não conversavam entre si. Percebi que a riqueza não era garantia de felicidade, assim como a pobreza não era, necessariamente, sinônimo de tristeza. Minha família, mesmo com todas as dificuldades, tinha momentos de riso e união que eu nunca via naquela casa. Eu vivia com medo constante de que meu passado me encontrasse. Tinha pesadelos com o coronel Valdemar. Acordava suando com o coração acelerado. Eu era a Ana, uma empregada doméstica sem história. A Quitéria estava enterrada, trancada a 7 chaves dentro de mim. E assim os meses foram passando, e a menina assustada que fugiu de casa começou, lentamente, a se transformar numa mulher que aprendia a sobreviver na selva de pedra, um dia de cada vez. 2 anos se passaram. 2 anos de trabalho duro, solidão e silêncio. Aos 15 anos, eu já não era mais uma menina. O trabalho pesado tinha fortalecido meu corpo, e a vida na cidade grande tinha me ensinado a ser mais atenta, mais cautelosa. Eu continuava na casa de Dona Dalva, uma presença invisível e eficiente. Ela nunca se tornou afetuosa, mas desenvolveu por mim uma espécie de confiança relutante. Eu era a Ana da Dalva, e essa identidade, por mais frágil que fosse, me dava um lugar no mundo. Minha única janela para fora daquela rotina era a ida semanal à feira do bairro. Dona Dalva me dava o dinheiro e a lista de compras, e por algumas horas, aos sábados de manhã, eu estava livre. Eu amava o barulho da feira, as cores das frutas e legumes, as vozes dos feirantes. Foi numa dessas manhãs que eu o vi pela primeira vez. Ele tinha uma barraca improvisada no final da feira, não de frutas, mas de livros usados. Eram pilhas e pilhas de livros, de todos os tipos e tamanhos. O rapaz que cuidava da barraca era jovem, talvez uns 18 anos. Tinha cabelos cacheados e castanhos, um sorriso fácil e olhos incrivelmente vivos e curiosos. Ele estava lendo um livro, tão absorto que não percebeu minha aproximação. Fiquei olhando os livros, passando os dedos pelas lombadas gastas. O cheiro de papel velho era um dos melhores cheiros do mundo para mim. "Posso ajudar?" ele perguntou, finalmente me notando. Sua voz era calma e gentil. Corei, pega em flagrante. "Não, eu só estou olhando." "Gosta de ler?" Ele sorriu, e o sorriso iluminou seu rosto. "Gosto, mas não tenho muito tempo, nem dinheiro. Ler não precisa de tempo, precisa de vontade. E aqui tem livro para todo bolso." Ele pegou um livro pequeno de capa gasta. "Este aqui é um dos meus favoritos. A história de um homem que viaja pelo mundo. Se quiser levar, te faço um preço de amigo." Hesitei. O dinheiro que eu tinha era contado. Mas o desejo de ter aquele livro, de mergulhar em outra história, era mais forte. Acabei comprando. A partir daquele sábado, visitar a barraca de livros do Mateu se tornou o ponto alto da minha semana. A cada compra, a gente conversava um pouco mais. Descobri que ele se chamava Mateu, que sonhava em ser professor e que vendia os livros do avô para ajudar a pagar os estudos. Ele me perguntava sobre o que eu lia, sobre o que eu achava das histórias. Ninguém nunca tinha se interessado pela minha opinião antes. Mateu era diferente de todos os homens que eu conhecia. Ele não olhava para mim com pena ou desejo. Ele olhava com um interesse genuíno, como se visse além da minha roupa simples de empregada. Ele via a pessoa, não a função. Ele me emprestava livros, dizia quais eram os melhores, e nossas conversas se tornaram o alimento da minha alma. Com ele, eu não precisava ser apenas a Ana, a serviçal. Eu podia ser a Quitéria que gostava de poesia, que tinha opiniões, que sonhava. Um dia, enquanto eu escolhia um livro, ele disse: "Sabe, Ana, você tem um olhar triste, como se carregasse um peso muito grande." Suas palavras me atingiram em cheio. Eu nunca tinha contado a ninguém sobre o meu passado. O medo ainda era uma sombra constante. Mas olhando para o Mateu, para a bondade em seus olhos, senti uma vontade imensa de confiar, de dividir meu fardo. "Um dia, talvez, eu te conte a minha história", eu disse, a voz baixa. "Eu vou esperar. E enquanto isso, a gente tem todos esses livros para descobrir outras histórias juntos." Ele sorriu, e eu sorri de volta. Um sorriso de verdade, o primeiro em muito tempo. Naquele momento, no meio do barulho da feira, entre pilhas de livros velhos,
Uma pequena flor de esperança começou a brotar no meu coração. Eu não estava mais completamente sozinha. O tempo que eu passava com o Mateo era como um oásis no deserto da minha vida. Nossas conversas aos sábados eram o ar fresco que eu respirava para aguentar a semana toda. A amizade foi se aprofundando e, sem que eu percebesse, transformou-se em algo mais. O jeito que ele me olhava, a maneira como sua mão roçava a minha quando me entregava um livro, tudo isso despertava em mim sentimentos novos e confusos. Um dia, ele me convidou para ir ao cinema. Foi a primeira vez que saí com alguém. A primeira vez que fiz algo que não fosse trabalhar ou ir à feira. Assistimos a um filme de comédia, e eu ri até a barriga doer. Na volta, caminhando sob as luzes da cidade, ele segurou minha mão. Sua mão era quente e firme. Senti uma segurança que há muito não sentia. O namoro começou assim, de forma natural e doce. Mateo era paciente, carinhoso. Ele me ensinou a ver a beleza da cidade. Me levou a parques, a museus. Com ele, eu comecei a perder um pouco do medo do mundo. Mas o medo do meu passado continuava lá, uma sombra escura no fundo da minha mente. Eu ainda não tinha tido coragem de lhe contar a verdade. Ele me conhecia como Ana, a órfã do interior que veio para a capital em busca de uma vida melhor. Era uma meia-verdade, mas a outra metade era um segredo pesado demais para compartilhar. A sombra se materializou numa tarde de domingo. Eu estava na cozinha, preparando o almoço, quando a campainha tocou. Fui atender. Parado na porta, estava um homem que eu reconheci imediatamente, embora fizesse anos que não o via. Era o seu Juca, o dono do armazém da minha cidade natal, o mesmo para quem meu pai devia dinheiro. Meu sangue gelou. Fiquei paralisada, a maçaneta fria na minha mão. Ele me olhou, primeiro com estranheza, depois com um reconhecimento lento e chocado. Quitéria? Menina, é você? Filha do Antônio Azevedo? O nome. Ele disse o meu nome verdadeiro. O som dele em voz alta, ali, na porta da casa de Dona Dalva, foi como um trovão. Senti o chão sumir sob meus pés. O senhor se enganou. Meu nome é Ana. Gaguejei tentando fechar a porta. Que Ana o quê? Eu te vi crescer, menina. O que você tá fazendo aqui? Seus pais te procuraram por todo canto. Seu pai ficou desesperado, envergonhado. O coronel Valdemar ficou uma fera. Dona Dalva, atraída pelas vozes, apareceu na sala. O que está acontecendo aqui, Ana? Quem é este homem? O pânico tomou conta de mim. Eu estava exposta, descoberta. A farsa tinha acabado. Meu passado, que eu tentei enterrar com tanto afinco, tinha vindo me buscar. Eu não sei, patroa. Ele está me confundindo com outra pessoa, mas minha voz não tinha convicção. Seu Juca continuava a falar, a contar detalhes da minha vida, da minha família. O coronel ainda mora lá, homem poderoso. Não esquece uma afronta. Se ele souber que você tá aqui... Dona Dalva olhava de mim para ele, a desconfiança em seu rosto se transformando em uma dura compreensão. Eu sabia o que ela estava pensando. A empregada sem documentos, a menina misteriosa, tudo fazia sentido para ela agora. Eu era uma fujona, uma mentirosa. Chega, eu gritei, mais para mim mesma do que para eles. Vá embora, por favor. Fechei a porta na cara do seu Juca com um estrondo e me encostei nela, tremendo da cabeça aos pés. O olhar de Dona Dalva sobre mim era frio como gelo. No meu quarto. Agora. Precisamos conversar. O mundo que eu construí com tanto esforço estava desmoronando. A sombra do passado não era mais uma sombra. Era real. E estava batendo na minha porta. O quarto de Dona Dalva era o coração da casa. Um lugar onde eu só entrava para limpar. Sentada numa cadeira em frente à sua penteadeira, sob seu olhar inquisidor, eu me senti menor e mais indefesa do que nunca. Quem é você, menina? E que história é essa de coronel? Eu quero a verdade. Toda a verdade. As palavras saíram de mim num jorro, como uma represa que se rompe. Contei tudo. Sobre meu pai, a dívida, a promessa ao coronel Valdemar. Sobre a fuga na madrugada, a estrada escura, a chegada à cidade. Contei sobre o medo, a solidão, a fome. Enquanto eu falava, as lágrimas escorriam pelo meu rosto, lavando anos de silêncio e pavor. Eu esperava que ela me olhasse com desprezo, que me chamasse de mentirosa, que me mandasse embora. Mas para minha surpresa, a dureza no rosto de Dona Dalva se suavizou. Ela não disse nada por um longo tempo, apenas me ouviu, os dedos batucando nervosamente na madeira da penteadeira. Quando terminei, um silêncio pesado se instalou no quarto.
Então você fugiu para não se casar com um velho, ela disse finalmente. A voz dela não era de acusação, mas de constatação. Você tinha 13 anos. Assenti com a cabeça, incapaz de falar. Ela se levantou e andou pelo quarto. Eu sempre soube que havia algo em você, Ana. Ou melhor, Quitéria. Uma tristeza que não era de seu tamanho. Eu fui dura com você, eu sei. Mas este mundo não é fácil para mulheres sozinhas. Eu queria que você ficasse forte. Suas palavras me pegaram de surpresa. Pela primeira vez, eu vi uma fresta na sua armadura. Aquele homem, o do armazém, ele sabe onde você está. Ele pode contar para esse coronel. Você não está segura aqui. O medo voltou, gelado. Eu sei. Eu vou embora. Arrumo minhas coisas. Não seja tola, ela disse com a rispidez de sempre, mas havia algo diferente em seu tom. Ir para onde? Para a rua de novo? Você vai ficar aqui, por enquanto. Vamos pensar no que fazer. Naquela noite, eu não consegui dormir. A revelação tinha me esgotado, mas também, de uma forma estranha, me aliviado. O segredo não era mais só meu. Mas o que eu faria? A ameaça do coronel Valdemar era real. A ideia de ser arrastada de volta para aquela vida era meu pior pesadelo. A primeira opção que me veio à mente foi fugir de novo, desaparecer, criar outra identidade em outra cidade. No dia seguinte, procurei o Mateu. Eu precisava vê-lo, precisava contar a ele. Se eu ia fugir, ele merecia saber a verdade. Encontrei-o na sua barraca de livros, o sorriso de sempre no rosto. Mas o sorriso morreu quando ele viu a minha expressão. Levei-o para um banco na praça, longe dos ouvidos curiosos. E pela segunda vez em 24 horas, contei minha história. A história da Quitéria. Ele me ouviu em silêncio, segurando minha mão com força. Seus olhos nunca deixaram os meus. Quando terminei, ele não disse que eu era corajosa ou forte. Ele disse algo que significou muito mais. Quitéria é um nome lindo. Combina mais com você do que Ana. Eu desabei em seu ombro, chorando. Eu acho que tenho que ir embora, Mateu. Fugir de novo. Ele me abraçou. Fugir? Não. Você já fugiu uma vez, Kitty. E foi o ato mais corajoso que alguém poderia ter. Mas você não precisa mais correr. Você não está mais sozinha. Ele olhou nos meus olhos, a determinação brilhando nos seus. Nós vamos enfrentar isso juntos. Você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar. E vai lutar pelo seu direito de ter a vida que você escolheu. Eu estou com você. Suas palavras foram como um bálsamo, como um escudo. Pela primeira vez, a ideia de ficar e lutar não parecia impossível. A verdade, por mais dolorosa que fosse, não tinha me destruído. Pelo contrário, ao ser dita, ao ser compartilhada, ela tinha me dado aliados. E com eles ao meu lado, eu senti que talvez, pela primeira vez, eu não precisasse ter medo. A menina que fugiu na escuridão estava pronta para encarar a luz. A decisão de ficar foi a mais difícil e a mais importante da minha vida. O medo não desapareceu de uma hora para outra. Toda vez que a campainha tocava, meu coração saltava. Toda vez que um carro desconhecido parava na rua, eu prendia a respiração. Mas, diferentemente de antes, eu não estava sozinha nesse medo. Mateu se tornou minha rocha. Ele passava na casa de Dona Dalva todos os dias depois do trabalho, nem que fosse para me ver por 5 minutos. Sua presença calma e constante era a minha força. Dona Dalva, a seu modo, também me protegeu. Tornou-se mais vigilante, dispensando vendedores e estranhos com uma rispidez ainda maior. A dinâmica naquela casa mudou. Eu não era mais apenas a empregada, era Quitéria, a protegida relutante da patroa. As semanas se passaram, e nada aconteceu. Nenhuma notícia do seu Juca, nenhuma visita do coronel Valdemar. A ameaça parecia ter se dissipado no ar, mas a cicatriz que ela deixou em mim permaneceu. Foi essa cicatriz que me impulsionou a tomar as rédeas da minha vida de forma definitiva. Com a ajuda de Mateu, tirei meus documentos. Usar meu nome verdadeiro, Quitéria Azevedo, no papel, foi um ato de afirmação. Eu existia. Eu tinha uma identidade que não precisava mais ser escondida. Comecei a estudar à noite, numa escola supletiva. Dona Dalva surpreendentemente me apoiou, ajustando meus horários para que eu pudesse frequentar as aulas. Mergulhei nos livros com a mesma fome com que devorava a broa na minha fuga. Cada palavra que eu aprendia era um tijolo na construção da minha nova identidade. 1 ano depois, Mateu me pediu em casamento. Não foi um pedido grandioso. Estávamos sentados na mesma praça onde eu lhe contei meu segredo.
Ele tirou do bolso uma pequena caixa, não com um anel de diamante, mas com um anel simples, de prata, com um pequeno livro gravado nele. Eu não tenho fazendas nem riquezas, Kitty, ele disse, a voz emocionada. Tudo que eu tenho é um coração cheio de amor por você e uma estante cheia de livros para a gente ler junto. Você aceita construir uma vida comigo? As lágrimas que vieram eram de pura felicidade. O sim saiu da minha boca antes mesmo que eu pudesse pensar. Nós nos casamos numa cerimônia simples no cartório. Dona Dalva e seu Romeu foram nossas testemunhas. Ela me deu de presente um jogo de panelas e um abraço desajeitado, que para mim valeu mais que ouro. Fomos morar numa casinha de fundos, pequena e humilde, mas era o nosso castelo. As paredes eram forradas com as estantes de livros de Mateu. Eu continuei trabalhando para Dona Dalva por um tempo, até que Mateu se formou professor e conseguiu um emprego numa escola pública. Com seu primeiro salário, ele me fez parar de trabalhar. Agora é sua vez de cuidar dos seus sonhos, ele disse, e eu cuidei. Terminei meus estudos. Tivemos 2 filhos, um menino e uma menina, a quem demos os nomes de Daniel e Lúcia. Criei meus filhos para serem livres. Ensinei a Lúcia que a voz dela importava, que o corpo dela era dela, e que ninguém, nunca, teria o direito de decidir seu destino. Ensinei ao Daniel que a força de um homem não está em dominar, mas em respeitar e amar. A vida que eu construí com o Mateu era o oposto da vida que meu pai tinha planejado para mim. Não tinha luxo, nem casa grande, mas tinha risadas, conversas, respeito. Tinha amor, tinha livros e, acima de tudo, tinha escolha. Cada dia daquela vida era uma vitória silenciosa sobre o destino que tentaram me impor. Eu não era mais uma fugitiva. Eu era uma construtora. E o lar que eu ergui não era feito de tijolos, mas de liberdade. Os anos correram como água de rio. As rugas chegaram e se instalaram ao redor dos meus olhos e da minha boca, mapas das minhas risadas e preocupações. Meus cabelos, antes negros como a noite da minha fuga, tornaram-se brancos como a espuma do mar que eu tanto sonhei em conhecer e que Mateu finalmente me levou para ver no nosso aniversário de 25 anos de casados. Me tornei avó. Meus netos, a Marina e o Tiago, eram a luz da minha velhice. Eles enchiam minha casa com a mesma alegria barulhenta que um dia meus filhos trouxeram. Eu me tornei a avó Kitty, a contadora de histórias, a que fazia o melhor bolo de fubá da família. Para eles, eu era apenas isso, uma avó doce e serena. Mateu e eu envelhecemos juntos. Seus cabelos também embranqueceram, mas seus olhos nunca perderam aquele brilho curioso. Ele se aposentou da escola, mas nunca dos livros. Nossa casa continuava a ser uma biblioteca, um refúgio de histórias. A nossa própria história, o conto da menina fugitiva e do vendedor de livros, era a nossa favorita, embora raramente a contássemos em voz alta. Ela estava presente em cada gesto, em cada olhar cúmplice. Numa tarde chuvosa, minha neta Marina, então com uns 12 anos, a idade que eu quase perdi para sempre, me encontrou no meu quarto, olhando uma foto antiga. Era a única foto que eu tinha dos meus pais. Uma imagem desbotada que um parente distante me enviou anos depois. Vó, você quase não fala dos seus pais. Como eles eram? A pergunta, tão inocente, abriu uma porta que eu mantive fechada por décadas. Eu nunca contei aos meus filhos ou netos a história completa da minha partida. Eles sabiam que eu tinha vindo do interior muito jovem, mas os detalhes, os porquês, eu guardei para mim. Era uma dor que eu não queria passar adiante. Mas olhando para o rosto curioso de Marina, tão cheia de vida e de escolhas, percebi que o silêncio talvez não fosse a melhor herança. Minha história não era apenas sobre dor e fuga. Era sobre coragem e a busca pela liberdade. Era uma lição. Senta aqui, meu bem, eu disse, batendo na beirada da cama. A avó vai te contar uma história de muito tempo atrás, sobre uma menina chamada Quitéria. Pela primeira vez eu narrei tudo, sem tirar nem pôr. Falei do sítio, da seca, do meu pai desesperado. Falei do coronel Valdemar, dos seus olhos de gavião. Descrevi a fuga na madrugada, o medo, o anjo caminhoneiro, a solidão na cidade grande. Falei de Dona Dalva e, finalmente, do avô dela, o Mateu, e de como o amor e os livros me salvaram. Marina ouviu tudo em silêncio, os olhos grandes e atentos, sem me interromper. Quando terminei, ela não disse nada por um tempo, apenas pegou minha mão enrugada e a apertou. Vó, eu não fazia ideia.
ela disse, a voz embargada. Você foi tão corajosa. Coragem, minha neta. Muitas vezes é só o medo que decidiu dar um passo à frente. Contar a história em voz alta depois de tantos anos foi como me olhar num espelho. Eu não vi a menina assustada, mas a mulher que ela se tornou. Vi a força que eu não sabia que tinha, a resiliência que a vida me obrigou a construir. Aquele momento de partilha com a minha neta foi curativo. Percebi que minha jornada não era uma fonte de vergonha, mas de orgulho, e que talvez estivesse na hora de fazer as pazes com o lugar de onde eu vim. A ideia de voltar, que por tanto tempo foi um terror, começou a se transformar numa necessidade. Eu precisava ver, com meus próprios olhos, o que restou do mundo que eu deixei para trás. A decisão de voltar a Curvelo depois de quase 50 anos não foi fácil. Mateu, sempre meu porto seguro, percebeu a inquietação no meu coração. Se você precisa ir, eu vou com você, ele disse, simples assim. E assim, numa manhã de primavera, nós pegamos a estrada. O caminho, que um dia eu fiz a pé e de carona, agora era percorrido no conforto do carro do meu filho. A paisagem que passava pela janela era ao mesmo tempo familiar e estranha. As estradas eram asfaltadas, as cidades tinham crescido, mas o contorno das serras, o tom avermelhado da terra, tudo isso era imutável, gravado na minha memória. Quanto mais nos aproximávamos, mais meu coração batia forte. Era uma mistura de ansiedade, nostalgia e medo. O que eu encontraria lá? A cidade de Curvelo estava irreconhecível. Lojas, prédios, um movimento que não existia na minha época. Mas quando pegamos a estrada de terra que levava ao vale onde eu cresci, o tempo pareceu recuar. As árvores, os pastos, o cheiro do mato, tudo era como antes. Quando o carro apontou na curva que revelava o local do nosso antigo sítio, pedi para pararem. Desci e fui o resto do caminho a pé, com Mateu ao meu lado, segurando minha mão. A casa não existia mais. No lugar, apenas ruínas. As paredes de pau a pique tinham desabado, o telhado cedido. O mato tinha tomado conta de tudo, mas eu ainda via a varanda onde meu pai se sentava, a janela da cozinha de onde minha mãe me observava brincar, o lugar exato onde Sultão dormia, e ali, imponente, resistindo ao tempo, estava a velha mangueira. Aproximei-me dela e toquei seu tronco rugoso. Era como tocar um velho amigo, a árvore que testemunhou minhas lágrimas de menina, que guardou meus segredos. Fechei os olhos, e por um instante, eu era de novo a Kitty de 13 anos, com os joelhos ralados e o coração cheio de sonhos e medos. Ficamos ali por um longo tempo, em silêncio. Um vizinho, um senhor já de idade que arava um campo próximo, nos viu e se aproximou, curioso. "Procuram alguém?" ele perguntou. Eu morava aqui, há muito, muito tempo. Eu respondi. "Sou a filha do Antônio Azevedo, a Quitéria." O homem arregalou os olhos. "Quitéria? Menina, mas é claro que eu me lembro de você. Sou o Tonho, filho do Zé Bento. Seu pai e o meu trabalhavam juntos. Ninguém nunca mais teve notícia. Pensaram que você tinha morrido nesse mundão." A conversa com o Tonho foi como abrir um baú de memórias empoeiradas. Ele me contou o que aconteceu depois que eu fugi. Seu pai, coitado, ficou arrasado. A vergonha acabou com ele. Ele vendeu o sítio por uma mixaria uns anos depois da sua partida e se mudou com sua mãe para a cidade. Ele nunca mais foi o mesmo. Sua mãe, a dona Benedita, falava de você todo dia, até o fim. Ela morreu de saudade, eu acho. Aquelas palavras foram como uma faca no meu coração. A culpa, um sentimento que eu mantive adormecido por anos, veio à tona com força. Eu os salvei de uma vida de miséria? Ou a minha fuga os condenou a uma tristeza ainda maior? E ele? "O coronel?" perguntei, a voz baixa. "Ah, o coronel Valdemar." Ficou furioso, claro. Afronta daquela, ninguém nunca tinha feito. Mas ele era homem prático. Pouco tempo depois, casou com outra moça, bem nova também, lá de outra cidade. Ele morreu há uns 10 anos, de velho mesmo. A fazenda hoje é dos filhos dele, que transformaram tudo num hotel fazenda. A informação me trouxe um alívio estranho. Ele tinha seguido em frente. A minha fuga, que foi o evento central da minha vida, para ele talvez tenha sido apenas um contratempo, uma ferida no orgulho que logo cicatrizou. Deixar aquele lugar foi doloroso e necessário. Eu não encontrei as respostas que procurava, apenas mais perguntas. Mas ao tocar nas ruínas da minha casa e abraçar o tronco da minha mangueira,
Eu senti que um ciclo se fechava. Eu não era mais uma fugitiva retornando à cena do crime. Eu era uma sobrevivente, visitando o campo de batalha onde minha primeira e mais importante guerra foi travada. A visita às ruínas do sítio me deixou pensativa e melancólica. As palavras do Tonho sobre meus pais ecoavam na minha cabeça. No dia seguinte, antes de voltarmos para casa, eu senti que precisava de mais uma peça para completar aquele quebra-cabeça. Pedi ao Mateu que me levasse ao cemitério da cidade. O cemitério era pequeno, silencioso, cheio de cruzes de madeira e túmulos simples. Com a ajuda do zelador, um senhor simpático, encontramos a sepultura dos meus pais. Estavam enterrados lado a lado, 2 lápides de cimento, já gastas pelo tempo, com os nomes Antônio Azevedo e Benedita de Souza Azevedo, gravados de forma rústica. Ajoelhei-me em frente aos túmulos. As lágrimas que eu não chorei quando o Tonho me contou sobre eles, vieram agora. Chorei pela dor deles, pela minha. Chorei pela saudade da minha mãe, pelo amor complicado que eu sentia pelo meu pai. Coloquei sobre a lápide uma flor silvestre que colhi no caminho, um gesto simples de paz e de perdão. Eu perdoo você, pai, sussurrei para o vento. Eu entendi o seu desespero e espero que, onde quer que o Senhor esteja, o Senhor também tenha me perdoado. Mateu colocou a mão no meu ombro, me dando o espaço e o apoio de que eu precisava. Quando estávamos de saída, o zelador se aproximou novamente. A senhora é a filha deles, não é? A que foi embora. Assenti com a cabeça. Seu pai vinha muito aqui depois que sua mãe se foi. Sentava nesse banquinho aí e ficava horas, só olhando pro nada. Um dia ele me chamou para prosear. Ele já estava bem velhinho, a cabeça meio confusa. Mas nesse dia, ele estava lúcido. O zelador fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Ele me falou da senhora. Disse que tinha feito uma coisa muito errada, que o orgulho e a necessidade o cegaram. Ele disse: eu achei que estava dando um futuro para ela, mas eu era roubando a alma da minha menina. A Kitty foi mais homem que eu. Teve a coragem que me faltou. Ele chorou, sabe? Um homem daquele tamanho, chorando que nem criança. Ele disse que rezava todo dia para que a senhora tivesse encontrado a felicidade. Ele morreu pouco tempo depois. Cada palavra do zelador foi um bálsamo na minha ferida. Meu pai seco, duro, que me vendeu. Ele tinha se arrependido. Ele entendeu. Ele sentiu orgulho da minha coragem. Naquele momento, o último nó de ressentimento que ainda existia no meu peito se desfez. A paz que eu procurei por 50 anos finalmente me encontrou ali, num cemitério esquecido do interior de Minas. Deixei a cidade de Curvelo para trás, mas desta vez, não como uma fugitiva. Eu a deixei como uma mulher que tinha feito as pazes com seu passado. A história não tinha mudado. A dor, a fuga, a perda, tudo continuava real. Mas agora, eu tinha todas as peças. E o quadro final, embora triste em algumas partes, também mostrava redenção, compreensão e, finalmente, perdão. O coronel Valdemar, a figura que assombrou meus pesadelos por tanto tempo, se tornou o que ele realmente era. Um homem velho e poderoso que cruzou meu caminho, mas que não conseguiu me deter. A verdadeira história não era sobre ele. Era sobre mim, sobre uma menina que disse não, sobre meu pai, um homem que errou por desespero e encontrou o arrependimento, sobre minha mãe, uma mulher que amou em silêncio e sofreu com isso, e sobre o amor que encontrei no caminho, que me deu a força para não apenas sobreviver, mas para florescer. Hoje, estou aqui, no meu jardim. O sol da manhã é gentil, aquecendo minhas costas enquanto eu cuido das minhas roseiras. Tenho 74 anos. Minhas mãos, que um dia foram calejadas pela enxada e depois pela água sanitária na casa de Dona Dalva, agora são enrugadas e manchadas pela idade, mas ainda são firmes para podar uma flor ou afagar a cabeça de um bisneto. Mateu está na varanda, sentado na sua cadeira de balanço preferida, lendo, como sempre. De vez em quando ele levanta os olhos do livro e sorri para mim. Nesse sorriso está a nossa vida inteira. Nossos filhos estão criados. Nossos netos vêm nos visitar nos fins de semana, trazendo uma bagunça feliz para a nossa casa silenciosa. A vida que eu temi nunca ter floresceu de uma maneira que eu nunca poderia ter imaginado naquela noite escura, na estrada de terra. A viagem a Curvelo mudou algo em mim. Contar minha história para a minha neta e revisitar meu passado
me libertou da última corrente que ainda me prendia. A Quitéria que fugiu e a vó Kitty que cuida das rosas finalmente se tornaram uma só pessoa, em paz com todas as suas versões. Às vezes eu penso naquele e se? E se eu tivesse ficado? Eu seria a matriarca de uma fazenda rica, talvez. Cercada de luxo, mas vazia de amor. Teria tido filhos, mas eles seriam herdeiros de um nome, não de uma história de superação. Teria uma vida, mas não seria a minha vida. Aquele pensamento me dá um calafrio, mas ele não me assombra mais. Ele apenas reforça a certeza de que a decisão mais assustadora da minha vida foi também a mais correta. Aprendi que o destino não é uma estrada reta e inevitável. É um emaranhado de caminhos, e a cada encruzilhada, nós temos o poder de escolher. Minha escolha foi dolorosa, me custou minha família de origem, minha infância, mas me deu a mim mesma. E isso não tem preço. A história da minha vida não é um conto de fadas. É uma história real, com as marcas e cicatrizes que a realidade deixa. É a prova de que a coragem não é a ausência do medo, mas a ação, apesar dele. É um lembrete de que a voz de uma menina, mesmo que sussurrada no escuro, pode ser forte o suficiente para mudar o curso de uma vida inteira. Eu olho para as minhas rosas, cada uma um botão de promessa. A vida é assim. Mesmo depois do inverno mais rigoroso, da seca mais severa, sempre há a possibilidade de florescer. E eu, Quitéria Azevedo, a menina que fugiu para não ser vendida, sou a prova disso. Eu floresci. A minha história termina aqui, no sol do meu jardim. Mas tantas outras histórias, como a minha, continuam a acontecer, em silêncio, todos os dias. Elas precisam de uma voz, de um ouvido atento. Se a jornada desta avó te tocou de alguma forma, se te fez pensar na força que todos nós carregamos, deixe sua marca aqui. Inscreva-se no canal para que mais relatos como este encontrem a luz. Deixe um like para que essa mensagem de coragem alcance mais pessoas. E comente. Me diga o que você sentiu. Porque cada comentário, cada inscrição, é um jeito de dizer ao mundo que toda vida importa e toda história merece ser contada. Muito obrigada por me ouvir.